No Saber Direito desta semana, vamos aprender sobre direito de família. As aulas falam sobre o conceito e o paradigma do casamento, impedimentos e contratualização, dissolução, efeitos sucessórios e muito mais. As aulas são com o professor Rafael Arnaud. Olá, amigos que nos acompanham pela TV Justiça. Eu sou Rafael Arnaud, professor de Direito Civil, e durante toda esta semana nós estamos acompanhando um dos temas mais palpitantes do direito privado, o direito das famílias, nomeadamente as famílias de fato, ou seja, aquelas criadas à margem do casamento, fora do instituto do casamento. Nós já estamos no nosso quarto encontro e até aqui você já viu comigo, desde o primeiro encontro, diversos temas, diversas discussões a respeito da matéria. Na nossa primeira oportunidade, falamos sobre os novos arranjos familiares, sobre o novo conceito de família trazido, nomeadamente, após a Constituição de 88, esse conceito psicanalítico do direito das famílias no momento. Falamos sobre famílias criadas por união estável, famílias multiparentais, famílias mosaico e toda essa variedade, toda essa pluralidade que a nossa Constituição veio a nos resguardar. Algumas, de forma direta, como nós sabemos, estão lá dispostas no artigo 226, mas já foi dito que esse rol é apenas exemplificativo e uma pluralidade de famílias poderia dali surgir. No nosso segundo encontro, nos ativemos à legislação específica ao casamento, como forma de utilizá-la como ponte ao estudo das uniões estáveis e, portanto, das famílias de fato. Assim, nós falamos sobre o processo de habilitação, o processo de celebração do casamento, também aquelas hipóteses menos comuns de alguns casamentos e até das suas invalidades e possibilidade de inexistência desse ato jurídico. Chegamos até a aula 3, quando foi discutido com vocês os requisitos e impedimentos para que venha a ter lugar a família de fato, para que venha a ser constituída uma união estável. E aqui diversos temas foram tratados, desde os impedimentos impostos pelo artigo 1521, que tanto se aplicam ao casamento como à união estável, com exceção do inciso 6º, como foi falado. E também dos requisitos. Afinal de contas, o artigo 1723 nos dizia que a união estável era entre o homem e a mulher. E como nós sabemos, isso já não é a realidade desse momento. Mas continuamos com o requisito da publicidade, da continuidade, da durabilidade e, sobretudo, com o mais importante deles, o elemento anímico, a intenção de constituir família. Hoje, chegando à aula 4, a intenção é que nós discutamos sobre os efeitos do reconhecimento dessa família de fato, os efeitos pessoais e os efeitos patrimoniais advindos dessa Constituição. Se na aula passada nós tratamos dos requisitos e impedimentos, é importante que você saiba que o reconhecimento dessa união estável vai trazer, como falei, efeitos pessoais e efeitos patrimoniais. Mas que efeitos são esses, professor? O primeiro deles é a constituição de uma família. Temos dito aqui, desde o primeiro encontro, que nós saímos daquele momento em que o Código Civil de 16 somente reconhecia como família legítima aquela criada pelo casamento e passamos a ver uma pluralidade, uma imensa gama de possibilidades de arranjos familiares. E entre essa pluralidade está disposta a chamada família informal, a família criada pela união estável. Dessa feita, a união estável, o ato-fato jurídico, que não nasce de qualquer solenidade, que não necessita de processo de habilitação, que não necessita de proclamas, mas sim pela comunhão pública, contínua e duradoura entre duas pessoas, vem a formar os mesmos laços de família que o casamento. Note, a união estável é tão constituidora de família quanto o casamento.
E desse laço constituído de família, é possível que nós apliquemos os mesmos princípios aplicados a qualquer outra família. Afinal, é de família que estamos tratando e não há hierarquia entre essas formas familiares. Podemos aplicar o princípio da solidariedade, o princípio da responsabilidade familiar, capazes, por exemplo, de gerar o dever de prestar alimentos, anteriormente não possibilitado quando ainda falávamos de concubinato no Código Civil de 16. O segundo desses efeitos pessoais é o estabelecimento de vínculo de parentesco. Ora, se uma nova família foi criada, também haverá o estabelecimento de vínculo de parentesco por afinidade. Assim, se eu passo a conviver, se eu passo a ter uma união estável, as pessoas referentes a essa minha companheira ou a esse meu companheiro passam a estar ligados a mim por um vínculo de afinidade. E quem nos diz isso é o artigo 1595 do Código Civil em seu caput. Vejamos. Artigo 1595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Esse parentesco por afinidade, ele se constitui tanto na linha reta, assim, a mãe da sua companheira, a mãe do seu companheiro passa a ser a sua sogra, o pai da sua companheira, o pai do seu companheiro passa a ser o seu sogro, como ele é estabelecido na linha colateral. Desse modo, o irmão da sua companheira, a irmã da sua companheira, passam a ser seus cunhados. Nunca é demais lembrar que o vínculo por afinidade na linha reta não se extingue sequer com a dissolução da união estável ou com o divórcio. Lembrem do que nos diz o parágrafo 2º desse mesmo artigo 1595. É por essa razão, inclusive, que se diz, no ditado popular e acertadamente, que não existe ex-sogra, porque não é possível casar com quem já o foi, uma vez que esse vínculo, mais uma vez, não se dissolve com o fim do relacionamento. O terceiro efeito que eu queria trazer para vocês, ele é chamado de o uso do patronímico. E talvez você nunca tenha ouvido essa palavra patronímico e esteja confuso sobre o que ela quer dizer. Patronímico, meus amigos, quer dizer o uso do sobrenome. O artigo 57, parágrafo 2º da Lei 6.015 de 73, a nossa conhecida Lei de Registros Públicos, com redação dada por lei posterior, a Lei 6.216 de 75, que altera, diga-se de passagem, garante à companheira a possibilidade de acrescentar ao seu nome o sobrenome do seu respectivo companheiro. Atentem-se para uma coisa. Embora o artigo trate apenas da possibilidade da companheira acrescentar o nome do companheiro, veja que é uma disposição antiga, uma disposição do ano de 75. Também é verdade que o contrário pode vir a ter lugar. Isso estaria de acordo com o caput do artigo 5º e inciso 1º desse mesmo artigo 5º da nossa Constituição Federal, que prevê a isonomia entre essas pessoas. Portanto, se a companheira pode passar a utilizar o sobrenome do companheiro, também é verdade que o companheiro pode passar a utilizar o sobrenome da companheira. É bom que se esclareça ainda que, embora o artigo citado anteveja a necessidade de processo judicial para tal fim, era necessário um processo judicial para que se passasse a utilizar o nome do companheiro ou da companheira, o STJ já se manifestou por via de julgado da terceira turma e relatoria da ministra Nancy Andrighi no sentido contrário. Anotem se quiserem ver o número do recurso especial. É o recurso especial 1.206.656, oriundo de Goiás e que foi julgado no ano de 2016. Assim, é bom que fique muito bem esclarecido. Os companheiros podem
Já na própria escritura de união estável, se o quiserem fazer essa união estável através de uma escritura como forma de prova, firmarem o novo sobrenome, levando essa escritura ao respectivo registro civil das pessoas naturais. Mas, professor, a alteração do sobrenome. E se há alteração do sobrenome, devo entender que também há alteração do estado civil. Essa é uma questão um tanto mais tormentosa para a doutrina. Muito se tem discutido doutrinariamente sobre a existência de um estado civil de convivente, que diferenciaria-se ou se ajuntaria àqueles que nós já conhecemos, o estado civil de casado, de solteiro, de viúvo, de separado judicialmente e de divorciado. Teríamos, portanto, um estado civil de convivente? A discussão ganhou especial relevo desde que o artigo 319 do Código de Processo Civil, o nosso novo, mas já nem tão novo assim, Código de Processo Civil, em seu inciso 2º, escreveu o seguinte: a petição inicial indicará, inciso 2, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência da união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor ou réu. Veja que ele separou o estado civil e a existência de união estável, denotando que não foi interesse do Código de Processo Civil criar um novo estado civil para a união estável. Assim, portanto, é como tem entendido a maior parte da nossa doutrina. Embora já haja doutrinadores, a exemplo do professor Flávio Tartucci, que discutam se de fato não devêssemos falar no estado civil da união estável, ou o estado civil de conviventes. Em verdade, o que temos no momento é uma resposta de quase totalidade da doutrina para que não. As pessoas que vivem em união estável continuam a ser qualificadas como solteiras, mas devem, segundo nos informa o artigo 319, inciso 2, informar da existência dessa união estável. Sinceramente, me parece que caminhamos, como antevê o professor Tartucci, para a possibilidade, e não muito distante, da criação desse novo Estado Civil. Mas, por enquanto, continuaremos nos utilizando, como é praxe até o momento, do Estado Civil de solteiro, embora informaremos que existe uma união estável em curso. Um outro efeito pessoal ao qual se impõe a união estável diz respeito à adoção. Notem, é o Estatuto da Criança e do Adolescente quem regulamenta o processo de adoção. E nós sabemos que essa adoção pode se dar ao menos de duas formas. Ela pode se dar de forma unilateral, quando ela é possibilitada a qualquer pessoa maior de 18 anos, desde que haja uma diferença de idade entre o adotante e o adotado de 16 anos no mínimo, e a chamada adoção conjunta. Na adoção conjunta, duas pessoas, um casal, adotam, como o nome sugere, conjuntamente aquele filho e passam a exercer a parentalidade de forma conjunta. Perceba, para que fique bem claro, na adoção unilateral, a pessoa adota unilateralmente. Na adoção conjunta, são os dois, ambos, o casal, que buscam exercer a parentalidade. Perguntaria eu aos senhores, essa adoção conjunta pode ser realizada por um casal de namorados, por um casal de amigos, ou seria necessário ser casado, ter papel passado, como costuma se dizer, para que a adoção conjunta viesse a ter respaldo? Essa resposta nós encontramos no artigo 42, parágrafo 2º do referido Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos a ele. Parágrafo 2º. Para adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Meus amigos, é, portanto, mais um efeito da união estável a possibilidade da adoção conjunta.
anteriormente a todos esses direitos, todas essas garantias que têm sido trazidas à união estável, somente os casados poderiam adotar conjuntamente. E hoje o que nós temos é justamente isso. Também os unidos de fato, aquelas pessoas que vivem em união estável, que têm a sua família criada de forma informal, tá? Elas também podem adotar conjuntamente. Conjuntamente. Quem nos diz isso? Mais uma vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação aplicável à causa. Questão muito mais complexa e mais tormentosa, sem dúvida, diz respeito aos chamados deveres dos cônjuges e dos companheiros. Enquanto o Código Civil elenca os deveres dos cônjuges no artigo 1566, o mesmo Código Civil vai falar desses deveres, ou assim ditos deveres para os companheiros, no artigo 1724. Eu vou fazer e peço que você me acompanhe pela sua legislação em casa, a leitura do artigo 1566. São deveres de ambos os cônjuges. 1. Fidelidade recíproca. 2. Vida em comum no domicílio conjugal. 3. Mútua assistência. 4. Sustento, guarda e educação dos filhos. E 5. Respeito e consideração mútuos. Não é novidade que alguns doutrinadores têm discutido o caráter injuntivo desses deveres. Percebam, após a emenda constitucional 66, no ano de 2010, deixou-se de ser necessário que o divórcio se fundamentasse no que nós chamávamos de divórcio-sanção, passando a falar sobre o chamado divórcio-fracasso. Assim, para que o divórcio venha a ter lugar, não é necessário que um dos cônjuges aplique ou demonstre a culpa do outro cônjuge e a impossibilidade de continuar a viverem conjuntamente. Para que isso aconteça, basta única e exclusivamente dizerem que não desejam mais, não se sentem mais felizes, não desejam mais continuar com aquele plano de vida que em outro momento pareceu ser válido para ambos, mas que agora se demonstra não mais ser. Quando isso veio a ter vigência, perdeu-se a principal razão para que se fale em deveres injuntivos ou deveres jurídicos de ambos os cônjuges. Por quê? Que dever jurídico é esse, perguntaria eu aos senhores, do qual o seu inadimplemento nada resulta de diferente ao que o seu adimplemento resultaria? Tentarei ser um pouco mais simples. Quando vocês estudaram teoria do direito privado, devem lembrar das chamadas obrigações naturais, aquelas em que há um débito, mas que não há uma responsabilidade. Não nasce para outra parte uma pretensão frente a esse débito. Não pode, portanto, ser exigido. Essa é a ideia para alguns dos doutrinadores. Cito aqui a professora Maria Berenice Dias ou o professor português Carlos Pamplona Corte Real, para quem os deveres conjugais perderam o seu caráter de injuntividade, perderam o caráter de responsabilidade. Não querendo dizer com isso que as partes não desejem viver sobre esses mesmos deveres. Vejam só, o primeiro deles é a fidelidade recíproca. Mas e se as partes desejarem não serem fiéis umas às outras? O que resultará dessa infidelidade? Algum membro do Ministério Público poderá pedir anulação do casamento? Me parece que não. Entre eles estão ainda vida em comum no domicílio conjugal. Meus senhores, com o mundo como está, é bem natural que as pessoas, em razão de trabalho, já não vivam sob o mesmo teto, ou mesmo que não seja por razão de trabalho, porque assim prefiram viver. Às vezes um casal se sente melhor vivendo cada um em seu lugar. Há não muito tempo eu li uma reportagem sobre uma famosa cantora brasileira da MPB que assim vivia com seu marido, estão muito bem há muito tempo. E olha só, o fato de não viverem sob o mesmo teto geraria a nulidade, geraria a invalidade desse casamento? É possível de fato falar em dever conjugal?
Uma outra possibilidade colocada aqui é a do respeito e consideração mútuos, além do sustento, guarda e educação dos filhos. Pergunto eu a vocês, o sustento, guarda e educação dos filhos de fato fazem parte de um dever de cônjuges? Ou esses deveres estão postos, o de sustento, guarda e educação de filhos, em razão da parentalidade? Também só é necessário que eu haja com respeito para com o meu cônjuge ou eu devo o respeito a todas as pessoas? Sabemos que nós temos, todos nós, embora não tenhamos assinado contrato nenhum, uma obrigação de não fazer, a chamada neminem ladere, a obrigação de não causar dano a outrem e não causar dano de espécie moral e material. Pelo que me imagino que tenho o dever e respeito e consideração mútuos com todos os meus semelhantes e não somente com o cônjuge. Assim, é natural que alguns doutrinadores continuem a discutir o caráter injuntivo desses deveres, se de fato se traduzem em deveres jurídicos ou deveres morais colocados entre as partes. Deveres que dizem respeito a como eles determinam e autodeterminam a sua vida comum. Ou, na provocação do professor Rodrigo da Cunha Pereira, o que valeria mais? O Código Civil ou o Código do Casal, que determina como melhor pretende levar a sua relação? Há uma frase de um autor italiano chamado Arturo Carlo Iemolo, de quem eu gosto muito, que diz que o direito das famílias é como uma ilha, onde o mar do direito pode tocar, mas simplesmente tocar. Essa parece ser uma seara onde o Estado não é convidado a se imiscuir, não é convidado a se intrometer. A forma como cada casal estabelece o seu próprio código de condutas e normas de forma a melhor estabelecer a sua autonomia privada, a melhor exercer a sua personalidade, e isso não me parece possível de ser discutido, seja pelo Código Civil ou por qualquer código de normas. Reparem que eu falei sobre os chamados deveres dos cônjuges, esses que estão dispostos no artigo 1566. Mas o Código Civil reservou um outro artigo, uma outra disposição para os chamados deveres dos companheiros. Vamos a ele. Artigo 1724, acompanhe comigo. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão os deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos. É impossível que não se note que, quando tratou do casamento, o legislador impôs como dever a fidelidade. E, quando estava para falar da união estável, preferiu o termo lealdade. Teria querido o legislador possibilitar as plurimas uniões estáveis, múltiplas formações? Ou lealdade e fidelidade deveriam ser entendidos como sinônimos? Será que de fato são? É possível ser fiel sem ser leal? É possível ser leal sem ser fiel? Essa discussão já foi bem prática na doutrina. Sinceramente, não nos parece que o legislador tenha querido abrir mão da monogamia, que pode ser discutido enquanto princípio estruturante ou como princípio jurídico, uma vez que não aparece em nossa Constituição em qualquer momento inscrita, pelo menos de forma direta, mas não nos parece que o legislador teve essa intenção ao colocar lealdade no lugar de fidelidade, não teve a intenção de abrir mão dessa monogamia. Sinceramente, essa é a nossa posição. Mas não deixa de nos chamar a atenção o fato de não ter utilizado o mesmo termo, e sim ter mudado de fidelidade para lealdade. O que é mais importante de ser dito com tudo isso é que o código do casal, a nós parece, mais uma vez, repetindo a provocação feita pelo professor Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, de que é o Código do Casal que deve sobrepujar, que deve valer sobre o Código Civil. Cada um estabelece esse tipo de regra como bem entende. Cada um estabelece esse tipo de regra como bem entende.
Mas, Rafael, eu já ouvi falar na chamada indenização por quebra dos deveres conjugais. Alguém que buscou ser indenizado em razão de ter sido, por exemplo, traído. E isso seria a quebra do inciso 1º do artigo 1566. Afinal, você acabou de me ler que entre os deveres dos cônjuges estaria o primeiro deles, a fidelidade recíproca. Meus irmãos, preciso lhes dizer o seguinte, que quando esses casos têm lugar, e muitas vezes, de fato, acontece, na nossa ótica, no nosso entendimento, o que gera o dever de indenizar não é a quebra de um dever conjugal, mas sim a exposição daquele outro cônjuge ao ridículo, gerando, portanto, o chamado dano moral. É essa exposição que garante, dentro dos princípios gerais de direito, dentro das regras de responsabilidade civil, que tenha a possibilidade de se falar em uma responsabilidade, como se disse, em uma indenização por aquele que foi exposto ao ridículo. Não necessitaríamos, portanto, de dizer que esse dever conjugal, ele é de fato um dever jurídico para chegar à mesma conclusão. Mesmo porque, imaginem os senhores, aprendemos com Orlando Gomes que os contratos bilaterais são sinalagmáticos. Então, se o casamento é um contrato, notoriamente é um contrato bilateral. Se eu falasse que os deveres estão postos, tais quais deveres jurídicos, e o casamento é um contrato bilateral, eu teria a oportunidade de falar na exceção do contrato não cumprido. Imaginem os senhores. Alguém, portanto, por ser traído, poderia dizer, uma vez que você não cumpriu com o seu dever, então também não estou obrigado a cumprir com o meu, não estou obrigado a respeitá-la. Isso certamente não seria possível ao casamento e a hipótese soa até absurda. Mas é preciso que se diga para que se reflita a respeito da matéria. Esses que tratemos até aqui foram todos efeitos pessoais da união estável. Gostaria de tratar com os senhores, a partir de agora, alguns dos efeitos patrimoniais do reconhecimento dessa família de fato. O primeiro deles, senhores, é o chamado direito à meação sobre os bens comuns e à herança sobre os bens particulares em caso de falecimento do companheiro. Já adianto para os senhores, embora esse tema venha a ser alvo da nossa quinta e última aula, dado que é um tema muito importante que precisa ser discutido com bastante afinco e atenção, que o artigo 1790, que trazia a sucessão do companheiro, foi declarado como inconstitucional. E agora essa sucessão do companheiro é feita pelo mesmo artigo disposto para o cônjuge, a saber, o artigo 1829 do Código Civil. O companheiro, portanto, tem direito à meação, daquela parte que ele já é proprietário, metade dos bens adquiridos na constância do casamento, na constância da união estável, ele fará jus por meação. E a hipótese também dele vir a ser herdeiro, tal qual se dispõe no inciso 1º do aludido artigo 1829 e nos incisos seguintes, a depender se essa concorrência se dará com descendentes ou com ascendentes. Ainda a hipótese devia ser herdeiro universal, mas como disse, tudo isso nós discutiremos na nossa quinta aula, dado a importância do tema. O que eu gostaria de discutir desde agora, e também é alvo de muita discussão, muita dúvida, sobretudo dos alunos, é o chamado direito real de habitação. Imaginem que João pretende casar. Primeiro vou colocar uma hipótese de casamento. Pretende casar com Maria. E João já possui uma casa quando pretende se casar. O casamento acontece e eles passam a viver juntos. João posteriormente falece. E esse casamento havia se dado pelo chamado regime da comunhão parcial de bens, aquele em que não se comunicam os bens anteriores à união e comunicam-se apenas aqueles adquiridos onerosamente
na constância dessa união. Pergunto a vocês, quando João vem a falecer, aquela companheira, Maria, teria direito de continuar a viver naquela casa, não obstante João tivesse vários herdeiros? Perceba que, ainda que ela venha a herdar, sendo aquele o único patrimônio deixado por João, mesmo que a herança tenha lugar, ainda nessa hipótese, não seria possível preencher a sua cota hereditária, de modo que ela ficasse com a casa enquanto proprietária. O seu direito de herança não abarcaria aquela casa. Haja vista que, como nós dissemos, João possuía herdeiros, possuía filhos que entrariam em concorrência com ela. Mas se aquela casa serviu de morada da família, se foi naquela casa em que Maria e João conviveram como marido e mulher. Lembrem-se, a nossa hipótese de primeira foi da união, do casamento. Será possível para ela garantir a estada naquela casa? Vejamos o que nos diz o artigo 1831 do Código Civil. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Assim, meus senhores, nós teríamos uma mitigação da propriedade dos demais herdeiros para que Maria pudesse continuar a viver na casa que lhe serviu de casa de morada de família. O direito real de habitação é, portanto, um direito de fruição reduzido, que consiste no poder de ocupação gratuita do imóvel alheio. Maria não era proprietária de todo o imóvel, não seria proprietária de todo o imóvel, mas, independente do regime de bens, faria jus à permanência naquela que lhe serviu de casa. E será que isso seria aplicável também à união estável? Vejamos o que nos diz o enunciado 117 da Jornada de Direito Civil. O direito real de habitação deve ser estendido ao companheiro, seja por não ter sido revogada a previsão da Lei 9.278, seja em razão da interpretação analógica do artigo 1831, que, como vimos, fala da hipótese de casamento, informado pelo artigo 6º, caput da Constituição de 88. Esse entendimento é pacificado no Superior Tribunal de Justiça, pelo que dúvida não deve haver. O direito real de habitação é garantido tanto aos cônjuges como também aos companheiros. Mas e a outorga conjugal na união estável? Ela também existe? Rafael, outorga conjugal, já ouviram esse termo? Talvez você também tenha ouvido outorga uxória, outorga marital. Imagine que você vive em uma união estável e agora deseja alienar uma casa que possui. Precisaria você da concordância do seu companheiro ou companheira para fazer essa venda, para fazer essa alienação? Veja bem, o artigo 1647 dispõe o seguinte: ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta. E logo no primeiro inciso nos diz: alienar ou gravar de honros real, os bens imóveis. Assim, a resposta é afirmativa para o caso de casamento. Já vimos, ele falou dos cônjuges. Seria necessária a chamada outorga conjugal para que se fizesse a alienação. Mas essa outorga conjugal também deve ser disposta à união estável? Também deve exercer força sobre a união estável? Senhores, nosso sincero entendimento era de que não, uma vez que é uma norma restritiva e, por princípio geral, normas restritivas devem ser restritamente interpretadas, não sendo possível aumentar a sua abrangência. Mas não é esse o entendimento do nosso Superior Tribunal de Justiça, que entende, e lhes digo um RESP do qual vocês podem se servir para ver esse entendimento. O RESP 1.592.072, oriundo do Paraná, e de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize.
ele entendeu pela sujeição do companheiro ao disposto no artigo 1647. Então, a chamada outorga conjugal agora também tem a sua vertente convivencial, porque também os companheiros estariam obrigados a concedê-la no caso de alienação de um bem, ainda que seja bem particular, exceto se estiverem essas partes sob o regime da separação absoluta. Mas, por falar nisso, Rafael, em regime da separação absoluta, haveria a possibilidade de escolha de regimes de bens na união estável? Sim, meus amigos, essa possibilidade, ela existe. Não só no casamento, o que é feito pelo chamado pacto antinupcial, acontece a escolha pelo regime de bens. O regime de bens, como os senhores sabem, é o estatuto patrimonial dos cônjuges ou daqueles que vivem em união estável. E também os companheiros podem escolher um regime de bens. Esses companheiros podem fazê-lo pelo chamado contrato de convivência, que, se fizermos uma leitura sistemática entre o artigo 1725 e o artigo 107 do Código Civil, logo veremos que independe de forma solene. Ao contrário do pacto antinupcial, esse deve necessariamente ser feito por escritura pública sob pena de nulidade e deve advir posteriormente o casamento. Em caso em que não ocorra, teremos a ineficácia desse pacto antinupcial. Mas, como eu dizia, também os companheiros podem escolher o regime de bens. Nós sabemos que o nosso Código Civil traz ao menos 5 deles: a comunhão universal, a comunhão parcial, a separação convencional, a participação final dos aquestos e, por último, disposto lá no artigo 1641, a chamada separação legal, aquela que é obrigatória para determinadas pessoas em situações específicas. Esse regime de bens, que pode vir a ser escolhido, como falamos, tanto no casamento quanto na união estável, sendo um efeito patrimonial, portanto, da incidência deles, ele está erigido sobre 3 princípios. O primeiro deles é o da autonomia privada. Aquilo que a lei não veda pode ser livremente negociado pelas partes. Repito, aquilo que a lei não veda, o que não é norma cogente. O segundo deles é a indivisibilidade, o que significa a impossibilidade de se estipular duplicidade de regimes. Imaginem os senhores realizarem um contrato de convivência ou um pacto antinupcial e dizerem: para mim vale o regime da comunhão parcial de bens, mas para ela vale o regime da comunhão universal. Isso não é possível, senhores. Isso não deve e não pode ser feito. A escolha do regime de bens pode ser feita, inclusive a criação de um novo regime. Os cônjuges, os companheiros, os nubentes, no caso dos cônjuges, já que o pacto deve ser anterior ao casamento, devem e podem criar um regime para si, fazer um mix entre os regimes que lá estão dispostos, criando um para si apenas. Imaginem, é possível dizer o seguinte: queremos para nós que tenhamos um regime da comunhão universal, mas apenas os bens tais, tais e tais não devem se comunicar. Note que isso não é verdadeira comunhão universal, mas sim um mix, algo aparentado à comunhão universal, tal qual conhecemos. O último dos princípios que eu gostaria de falar é o chamado princípio da mutabilidade controlada. O artigo 1639, parágrafo 2º do nosso Código Civil, nos diz que é admissível a alteração do regime de bens, desde que mediante autorização judicial, em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Então, cuidado, não é impossível alterar o regime de bens, mas isso deve ser feito de forma judicial, sem prejuízo de terceiros e de forma motivada. Como eu falei para vocês, nós temos o pacto antinupcial quando da escolha do estatuto patrimonial do regime de bens dos cônjuges. E teremos o contrato de convivência quando estivermos celebrando o contrato relacionado à união estável. Meus amigos, não confundam contrato de convivência com contrato de namoro.
São coisas completamente distintas. O que viria a ser o contrato de namoro? Algumas partes, temendo que a união estável viesse a ser reconhecida no seu relacionamento e buscando afastar esses efeitos sobre os quais temos tratados até agora, buscariam um cartório ou um advogado e celebrariam um contrato nos seguintes termos. Nós, que aqui estamos, maiores e capazes, gostaríamos de declarar que a nossa relação é apenas um namoro. Estamos dividindo momentos de prazer a dois, mas não desejamos qualquer responsabilidade. Não desejamos qualquer proteção estatal. Nós nem mesmo desejamos estar em união estável. Seria possível que, por via do contrato de namoro, nós afastássemos a incidência dessas uniões estáveis? Cuidado, meus amigos. Não nos esqueçamos que o direito de família ou o direito das famílias traduzem-se por normas cogentes, normas de direito público. E, em assim sendo, eu lhes diria que esse contrato seria válido até que a verdade das disposições dispostas nele continue a prevalecer. Porque, veja, é possível que nós tenhamos dito hoje que não temos intenção de constituir família e, portanto, não vivemos em união estável. Mas se amanhã nós passarmos a viver como se companheiros fôssemos, e considerando que a união estável é um ato-fato, ela nasce do fato jurídico, nós estaríamos simulando um negócio jurídico. E nos diz o artigo 167 do Código Civil que é nulo o negócio jurídico simulado. Como nos diz o artigo 166, que aquele objeto ilícito também trará a nulidade do contrato. E não só por essa razão. Se eu estiver buscando fraudar lei imperativa, como nos diz um dos incisos do artigo 166, também resultará a nulidade desse contrato. Então, o que eu poderia vos dizer é o seguinte: o contrato de namoro é válido até enquanto as circunstâncias continuarem as mesmas. Enquanto, de fato, aquelas pessoas continuarem vivendo como namorados, o contrato de namoro pode sim ser considerado como válido, haja vista que foi celebrado por pessoas maiores, capazes, dentro dos limites da sua autonomia privada. Um dos grandes professores e doutrinadores que tratam muito bem do tema é o professor Zeno Veloso, ao qual recomendo a obra e que busquem saber um pouco mais sobre esse chamado contrato de namoro. Mas ele mesmo, o professor Zeno, faz a ressalva que eu estou fazendo aqui para vocês. Se a situação mudar, nós teremos uma espécie de prevalência da realidade sobre a forma. E assim as partes estariam simulando uma situação e, por isso, o contrato viria a ser anulado. Dessa maneira, senhores, é preciso que vocês entendam que contrato de coabitação, contrato de namoro e pacto antinupcial possuem interesses diferentes. Enquanto o contrato de coabitação, também chamado de contrato de convivência, está para estabelecer o regime de bens, o contrato de namoro estaria para afastar os efeitos da união estável. Já o pacto antinupcial é aquele celebrado, e necessariamente por escritura pública, como foi dito, para a escolha do regime de bens dos nubentes, aqueles que virão a casar. Mas é possível que você se pergunte, mas e se eu não realizar um pacto antinupcial? Ou se eu não realizar o chamado contrato de convivência ou de coabitação? Qual regime será aplicado à minha união estável e qual regime será aplicável ao meu casamento? Senhores, a resposta é simples e direta. O regime da comunhão parcial de bens. Esse é o regime supletivo imposto pelo Código Civil. Se os nubentes, se os companheiros não escolherem regime diverso, é este regime que regerá o seu patrimônio. Rafael, regime da comunhão parcial de bens, como exatamente funciona? Não é muito difícil de compreender. Se nós temos no regime da comunhão universal a comunhão de todos os bens, ou seja, aqueles que existiam antes e posteriormente ao casamento ou à união estável, de modo a que todos esses bens se tornem comuns,
No regime da comunhão parcial, apenas os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável serão bens comuns, enquanto que aqueles adquiridos anteriormente serão chamados bens próprios. É bom que se diga que tanto no regime da comunhão universal como no regime da comunhão parcial, há exceções a serem estudadas. Pelo que indico aos senhores a leitura dos artigos 1658 e seguintes do Código, para que se tenha a ideia dessas exceções. Uma delas eu gostaria de trabalhar agora mesmo. Imaginem que alguém, possuindo um bem particular, ou seja, um bem que via, adivinha, anterior àquela relação, seja o casamento, seja a união estável, vende esse bem durante a relação, durante a constância da união estável. E com o valor desse bem, adquire novo patrimônio. Veja, ele adquiriu onerosamente durante a relação. Será que esse bem se tornaria bem comum? A resposta é não, senhores, porque nós estaríamos diante da chamada subrogação real. E uma das exceções trazidas à comunicação do bem é justamente essa, os bens subrogados em lugar dos bens particulares. Vejam, portanto, que o tema regime de bens traz suas especificidades e merece ser estudado com afinco. Como temos, entretanto, um tempo exíguo para tratar de tema que demandaria um curso completo, e, aliás, recomendo aqui mesmo no Saber Direito, tenham conhecimento de que ele já foi trabalhado aqui, nós passaremos à margem das especificidades dos regimes de bens, trazendo, quando for necessário, e sempre que o for, a explicação para a compreensão daquilo que nós estamos trabalhando. Dito isso, nós vamos chegando ao final de mais uma das nossas aulas, mas não sem antes chamarmos o nosso quiz, onde nós teremos a oportunidade de responder a questões que certamente facilitarão em muito a compreensão de tudo aquilo que foi estudado. Acompanhe comigo a questão de número 1. As relações entre os companheiros na união estável obedecerão aos deveres de, letra A, fidelidade recíproca, mútua assistência e vida em comum no domicílio conjugal. Letra B, lealdade, respeito e assistência e guarda, sustento e educação dos filhos. Letra C, lealdade, respeito e consideração mútuos, sendo, porém, excluído o dever de prestar alimentos. Vamos à resposta. A resposta certa é a letra B, conforme o artigo 1724 do nosso Código Civil. O dever de fidelidade recíproca disposto na letra A está, na verdade, esculpido no artigo 1566. E como nós falamos durante a nossa conversa, durante a nossa aula, o legislador utilizou termos diferentes. Fidelidade recíproca quando fala do casamento, lá no artigo 1566, e lealdade quando trata da união estável, no artigo 1724. Portanto, não há razão para discutir isso aqui. Ainda mais sobre a letra C, que falava da não obrigação do dever de prestar alimentos. Ora, senhores, isso todos nós sabemos que não é verdade. Resposta certa, portanto, letra B. Passemos à segunda questão do nosso quiz. Não se configura como um efeito derivado do reconhecimento da união estável. Letra A garantia do direito real de habitação. Letra B, o parentesco por afinidade. Letra C, o direito a alimentos. Letra D, o dever de coabitação. Vejamos a resposta para essa questão. Ora, o dever de coabitação não é requisito para a constituição da união estável, nem tampouco é tido, como falamos, como dever jurídico. Em verdade, como dito no início da nossa aula, a súmula 382 do Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de coabitação para a caracterização da união estável.
Em verdade, e por amor a ela, é bom que se diga que a súmula trata ainda do concubinato. Mas isso porque é uma súmula editada à época em que se falava em concubinato e não em união estável. As outras alternativas não podem estar certas. Vejam bem, o direito a alimentos é sim preservado aos companheiros, tal qual aos cônjuges, em razão dos princípios da solidariedade e da responsabilidade familiar. Assim como o parentesco por afinidade, nos diz o artigo 1595 do Código Civil, também é imposto aos companheiros, tal qual imposto aos cônjuges. E a garantia do direito real de habitação foi um dos primeiros efeitos patrimoniais trabalhados por nós em sala de aula, trabalhados por nós nessa nossa sala de aula virtual que aqui estamos. Portanto, dúvida também não há. Resposta certa, letra D. Vamos, por agora, à nossa terceira questão. Acerca do regime de bens na união estável, julgue o próximo item. Letra A. Na falta de disposição diversa pelas partes, aplica-se o regime da comunhão universal de bens aos companheiros. Letra B. Na falta de disposição diversa pelas partes, aplica-se o regime da separação legal de bens aos companheiros. Letra C. Não havendo disposição contrária, aplicar-se-á o regime da comunhão parcial, exigindo-se a prova do esforço comum. E letra D. Não havendo disposição contrária, aplicar-se-á o regime da comunhão parcial, não sendo exigida a prova do esforço comum. Sigamos com a resposta e nós faremos as devidas observações. Letra D. Não havendo disposição contrária, aplicar-se-á o regime da comunhão parcial, não sendo exigida a prova do esforço comum. Meus amigos, quando os nubentes ou quando os companheiros não dispõem de forma diversa, falamos para vocês que o regime supletivo é o da comunhão parcial. Isso desde 77 com a lei do divórcio. Anteriormente a isso, tínhamos como regime supletivo a comunhão universal. Obviamente que estou tratando da hipótese do regime supletivo do casamento. A união estável só vem a ter lugar em 1988, como vocês sabem. A dúvida ficaria aqui, portanto, entre a letra C e a letra D, sobre a hipótese de exigir-se prova do esforço comum ou de não se exigir prova do esforço comum. Veja, na época em que se falava em sociedade de fato, a prova do esforço comum era necessária, mas na relação familiar isso é presumido, razão pela qual a alternativa certa, sem sombra de dúvida para a nossa questão, é a letra D. E dizendo isso, meus amigos, eu encerro a nossa quarta aula do tema As Famílias de Fato. E gostaria imensamente de convidá-lo a continuar conosco para o nosso quinto e último encontro, quando nós trataremos da dissolução do casamento, do processo de divórcio, dissolução da união estável e também sobre a sucessão do companheiro. Eu aguardo você aqui na TV Justiça e até logo. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.